Olá, aluno do Portal IED. Meu nome é Juliana Pires, sou professora de Direito Previdenciário e vamos tratar nesse módulo sobre a reforma previdenciária. Desde o ano 2015, mais ou menos 2016, já começou-se a ventilar a tão temida reforma previdenciária. Muito se discutiu sobre as mudanças, muitas alterações foram ventiladas, digamos assim, e hoje, aliás, esse ano, no ano de 2019, no dia 12 de novembro, foi publicada a Emenda Constitucional número 103, que trata sobre a reforma previdenciária. Então, vamos lá? Então, uma coisa que eu quero chamar a atenção, Emenda Constitucional número 103 de 2019. Quem tiver a oportunidade, não deixem de ler o texto legal, o texto mesmo que foi publicado dessa emenda constitucional, para ter uma visão geral desse instrumento normativo, para ficar mais fácil de compreender as mudanças que foram sendo feitas. Acredito que vocês tenham acompanhado aí pela mídia a reforma. Ela começou a ser tratada bem lá em 2015, 2016, como eu falei, mas já foi se consolidando no ano de 2019, desde fevereiro desse ano, já começou a se apresentar os projetos, e esse projeto sofreu tantas e tantas alterações que do texto original, do texto inicial, na verdade, ao texto original, que é o texto de hoje, nós temos diferenças gritantes. Eu costumo dizer que o governo ele agiu nessa reforma, como age em toda construção, toda reforma que é feita, principalmente as grandes reformas impactantes socialmente, o governo age da seguinte forma. Ele apresenta para a sociedade o modelo mais temido, o modelo mais ruim, o pior modelo dentro daquele tema que vai ser alterado. E, conforme vão se discutindo, vão tendo audiências públicas, vão tendo conversa, vai indo para a mídia, todas as reuniões, as assembleias, tudo que trata sobre aquele assunto, algumas outras mudanças vão caindo ou vão sendo menos impactante, menos grosseira. Isso, na verdade, é um método, uma forma de negociação. É como quando a gente está devendo uma pessoa, a gente quer negociar aquele débito. A gente sempre vai colocar um valor fora. Aliás, vou dar um exemplo melhor. Quando a gente está vendendo, a gente sempre coloca um valor alto porque a gente sabe que a outra pessoa vai chorar e vai tentar negociar em cima daquele valor. Então, se a gente quer vender aquilo por 10, a gente já coloca 15 para ter uma margem de negociação, para que a pessoa acabe pagando 10, 12, conforme a negociação se desenrolar. O mesmo aconteceu nessa reforma previdenciária. Foi apresentado inicialmente o pior cenário, né, colocando assim coisas absurdas, alterações absurdas de direitos que a gente tinha custado a conseguir, que levamos décadas para conseguir. Eles estavam acabando com esses direitos sociais tão sofridos. Mas, com o tempo, com o decorrer desse processo que levou praticamente 10 meses, foram tendo concessões e acabou que a emenda constitucional número 103 não ficou tão ruim quanto se esperava. Não que eu esteja defendendo-a, né? Existem alguns pontos que sim são importantes, sim foram bons, como tem pontos que nem tanto, tem pontos que são péssimos. A gente tem um texto normativo aí que ele apresenta várias versões, digamos assim, de questão de ser bom ou de ser ruim, né? A gente tem que analisar num todo. Enfim, a emenda constitucional número 103, ela foi publicada em 12 de janeiro de 2019 e nós vamos tratar, inclusive, sobre a vigência. Quando que ela começou a vigorar ou quando ela vai começar a vigorar. Nós vamos aprender que existem 3 momentos de vigência, que vai depender do direito que nós estamos nos referindo. A regra é que ela entrou em vigência a partir da publicação. E existem outras 2 situações que postergaram, adiaram essa vigência, tá? Mas no decorrer da aula de hoje nós vamos falar. No nosso módulo, como que eu fiz para ficar uma forma mais didática e mais fácil de vocês compreenderem? Eu dividi em 3 pontos, que é o regime geral, o regime próprio e os outros dispositivos, outros assuntos,
que ou não é nem de um nem de outro, ou que se relaciona aos dois, para a gente poder tratar. E para isso, eu fiz uma análise de ponto a ponto dessa emenda constitucional. Então, é até interessante que, se vocês puderem imprimir, eu trouxe até aqui comigo a emenda constitucional número 103 de 2019, o texto mesmo da emenda constitucional, para a gente tratar de ponto a ponto. Essa emenda, ela sofreu tantas alterações nesse decorrer do tempo, como eu já tinha falado para vocês, que algumas coisas ficou sem pé nem cabeça. Por quê? Tinha um texto, aí tira uma coisa, tira outra, coloca, tira uma palavra, que acabou que algumas questões desse texto ficaram voando, ficaram soltas, ficaram desconexas. E isso, nós vamos ver o impacto disso, a forma que isso vai ser analisada no dia a dia a partir de agora, né? A partir de agora que as coisas vão começar a ser discutidas. Porque não temos mais como alterar essa reforma. A reforma já ocorreu, a reforma já se consolidou, já foi publicada e grande parte dela já está em vigência. Então, o reflexo dela que nós vamos ver a partir de agora é a judicialização dessas questões. Como que isso vai ser interpretado no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo, né? Porque daqui a pouquinho nós vamos ter outra instrução normativa, porque a 77, que é a que está em vigência, ela já não está adaptada, encaixada na emenda constitucional, uma vez que a emenda constitucional é posterior. Então, em breve, nós teremos uma nova instrução normativa adaptada de acordo com essa emenda, e aí a gente vai começar a ver como que essa reforma vai ser interpretada, como ela vai ser aplicada, como ela vai ser questionada, tanto em âmbito administrativo quanto judicial, tá? Então, publicada no dia 12 de novembro de 2019, né? Ela altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição. O que significa essas regras de transição? A emenda constitucional, ela vai alterando vários direitos sociais dentro da Previdência. E eu digo que nem é só dentro do direito previdenciário que houve grandes alterações, não. Nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, que essa emenda constitucional número 103, ela alterou 4 áreas do direito. Previdenciária, sem sombra de dúvidas, é a mais impactante. Administrativa, porque a gente sofreu uma alteração gigante nos direitos dos servidores públicos. Financeiro tributário, porque houve alteração das contribuições. E o direito constitucional. Então, são as 4 áreas do direito que sofreram impactos relacionados a essa emenda constitucional. Então, inclusive, para pessoas que buscam, estudam para concurso público, é importantíssimo que se conheça essa emenda constitucional, que se consiga visualizar pelo menos os pontos mais importantes, porque, com certeza, sem sombra de dúvidas, os concursos que tiverem aqui para frente vão trabalhar muito em cima dessa emenda. Por quê? Concurso público gosta de trabalhar com mudanças, né, com o que foi mudado, para pegar o candidato que está, inclusive, atualizado. Então, por isso, essa análise da emenda constitucional, ela não é só importante para mim, que advogo na área, para você que trabalha na área, seja como advogado, seja como defensor, seja como juiz, seja lá qual for a sua atuação dentro do direito previdenciário, ou meramente de curiosidade por gostar da área, não é só importante para a gente, é para um globo, né? Na verdade, muito mais do que isso. Ela é até mais importante para os brasileiros, para todos os brasileiros, porque é muito impactante. Então, como ela trouxe alterações significativas nessas áreas, principalmente nos direitos dos trabalhadores, quanto à questão de aposentadoria, pensão por morte e afins, ela trouxe também algumas regras de transição. O que seriam essas regras de transição? Como o próprio nome diz, é uma regra que vai valer pelo tempo. Ela está voltada àquelas pessoas que já estavam inseridas no sistema previdenciário quando dessa reforma publicada no dia 12 de novembro. Por quê? Quando a gente está aprendendo direito previdenciário, a gente vê que a maioria dos benefícios, a maioria das prestações previdenciárias de modo geral, elas são benefícios programáveis. O
que quer dizer isso? A pessoa se programa a vida inteira para poder se aposentar, para receber um benefício. Então, o que acontece? Como ela se programa, não seria justo que de uma hora para outra, que seja de 2015 a 2019, tudo muda, a pessoa que já está no sistema tenha as suas condições, os seus requisitos totalmente alterados. Para que não cause esse impacto, que não cause esse prejuízo para as pessoas que já estão inseridas no sistema, a lei previu, no caso do regime geral, 5 regras de transições, no regime próprio, 2 regras de transições, que são regras aplicadas àqueles que já estavam inseridos no sistema previdenciário, seja estando no mercado de trabalho, seja contribuindo na condição de segurado facultativo. São 5 regras no regime geral e 2 no regime próprio. Como a gente vai saber quem vai aplicar qual? Isso a gente vai aprender logo, logo, mas eu já quero antecipar o seguinte: cabe ao segurado escolher, dentre as regras de transição, inclusive as regras atuais, ou as regras de transição, ou as passadas, né, se já tiver cumprido o requisito, qual vai ser mais benéfica, tá? Então, quando a gente aprende lá bem a introdução do direito previdenciário, nós vimos que é um dever do INSS orientar para que o segurado tenha o melhor benefício. É um princípio previdenciário, né? A análise, a concessão do benefício mais favorável. Então, quando a gente analisar essas regras de transição, a gente vai trabalhar justamente nesse viés. Analisar qual a regra de transição, dentre as 5 que temos, ou as regras definitivas, e se já tiver cumprido o requisito, as regras anteriores serão aplicadas àquele segurado. Por isso, se tornou ainda mais importante a figura do advogado previdenciarista. Porque o segurado, de modo geral, ele não tem conhecimento técnico para visualizar, muitas vezes, lógico que existem casos que sim, mas muitas vezes não se consegue visualizar qual dentre aquelas regras seria a mais vantajosa. É uma obrigação do INSS fazer essa orientação, mas na prática não acontece dessa forma, né? Na prática, o INSS não faz essa análise. Muitas vezes ele informa, essa é a mais benéfica, mas não existe um comparativo. Daí a importância da gente que atua nessa área ter um conhecimento aprofundado sobre o tema para conseguir ajudar esses clientes que vão nos procurar trabalhando em cima dessa questão, tá? Então, altera a Previdência Social e ainda estabelece regras de transição e algumas outras disposições transitórias. Entre as principais mudanças, eu listei essas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Eu, inclusive, peguei ela até do site do G1, lógico que nós vamos aprofundar muito mais, mas realmente esses são os pontos, esses aqui, são os pontos... Opa, deixa eu voltar. Esses aqui são os pontos que eu diria que são os mais importantes, tá? Primeiro, fixação de idade mínima para se aposentar. Há décadas mesmo, o governo já tentava implementar essa idade mínima e nunca conseguia. Todas essas reformas previdenciárias que nós tivemos nos últimos tempos, que foram várias, em 98, em 95, em 91, todas essas leis previdenciárias que foram surgindo e reformando o nosso sistema, tentaram-se incluir a idade mínima. Por quê? O Brasil era um dos únicos países, se eu não me engano, são 5, e o Brasil era um deles, que não tinha idade mínima para se aposentar. A pessoa podia se aposentar com 40 anos. Com 50, com 55, com 60, com 70, não tinha um limite etário para que a pessoa pudesse se aposentar. Eles se preocupavam mais com o tempo de contribuição e, no caso da aposentadoria por idade, tinha um limite. Mas, hoje, nós temos um limite etário para qualquer tipo de benefício de aposentadoria, obviamente, exceto a aposentadoria por incapacidade, né? Por invalidez, desculpa, por invalidez. Então, esse requisito do limite etário, ele veio, inclusive, dessa ideia de que, como no Brasil não tinha uma idade mínima para se aposentar,
É cultural que as pessoas aos 50, 52, 55 já busquem a aposentadoria. Obviamente que nós sabemos que a maior aposentadoria, o maior número de beneficiários de aposentadorias do INSS são de aposentadorias por idade. Mas, dentro das aposentadorias por tempo de contribuição, a maioria delas eram concedidas às pessoas nessa faixa etária, 50, 52, 55. Incluíram o fator previdenciário que veio desestimular as aposentadorias precoces. O fator previdenciário veio falar assim, olha, você até pode se aposentar novo, mas você vai ter uma redução na sua remuneração, que vai ser vitalícia, que pode te impactar. Então, o ideal é que você trabalhe mais para ganhar mais na sua aposentadoria. Mas mesmo assim, mesmo com esse desestímulo, digamos assim, as pessoas continuavam buscando aposentadorias com 52, 55. Uma idade que as pessoas estão totalmente aptas ao trabalho, né? Uma pessoa hoje com 52, 55, 57, 60, são pessoas super aptas a trabalhar. Mas, normalmente, aqueles que já tinham tempo de contribuição, que trabalham há muito tempo, já querem descansar. Não quero mais trabalhar, eu quero descansar. Então, como o fator previdenciário não deu certo, continuou-se buscando formas de desestimular. Até que agora, nessa reforma, eles bateram bem pesado sobre a questão da aposentadoria por idade e acabou sendo aprovada, tá? Então, pelas regras definitivas, existe uma fixação de idade mínima que é de 65 anos para homem e 62 anos para mulheres, tá? Fica muito parecido com a aposentadoria por idade, né? Que a gente tem. É como se eu tivesse acabado com a aposentadoria por tempo de contribuição. Porque, na verdade, a aposentadoria por tempo de contribuição, na natureza como ela era, que exigia-se só com tempo de contribuição e carência, não existe mais. Até a aposentadoria por tempo de contribuição, eu preciso de um limite etário. Então, alguns entendem que acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição, outros entendem que ela foi alterada. Enfim, cada um posicionamento. Eu trabalho mais com viés de que se acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição, né? Criou-se outras aposentadorias, outras, digamos assim, outras categorias, mas a aposentadoria por tempo de contribuição, na natureza da aposentadoria, que pelo próprio nome já diz, se preocupa com tempo de contribuição, não existe mais, tá? 65 anos homem e 62 mulheres. Eu não sei se vocês se lembram da discussão quando esse projeto de a PEC estava em vigor, estava rodando, digamos assim, estava tendo seus procedimentos, tentou-se igualar a idade mínima de homens e mulheres, né? Não deu certo também, houve muita discussão sobre isso, colocando-se que, apesar de hoje as mulheres ocuparem um espaço muito bom no mercado de trabalho, as mulheres buscarem equiparação salarial, tudo isso, ainda por uma questão histórica, por uma questão inclusive de cultura, né? Uma questão cultural, a mulher ainda exerce não só uma atividade remunerada, ela ainda cuida de casa, cuida de filho, e ela desempenha muitas atividades e por isso ela faz jus sim a se aposentar com uma idade menor do que os homens. Então, apesar de tentarem, não conseguiram mudar, não conseguiram equiparar a idade, tá? Outra coisa importante, o tempo mínimo de contribuição, que é a carência, é de 15 anos para mulheres, continuou 15 anos, porque antes era 15 anos, né, 180 contribuições, tanto para homens quanto para mulheres. Agora não, agora fizeram uma diferenciação. Mantiveram 15 anos para as mulheres, mas aumentaram para 20 anos para os homens. Então, para se aposentar, além de ter a idade de 65 anos, o homem vai precisar ter 20 anos de contribuição. Nas regras definitivas, tá? Nas regras de transição, nós vamos ver que aqueles que entraram no mercado até a data da publicação da emenda, continuou 15 anos para homem, né? Por isso que, inclusive, eu não sei se vocês chegaram a receber, mas na semana da publicação, viralizou mensagens falando: homens,
se inscrevam no INSS, senão seu prazo vai aumentar para 20 anos. E realmente é verídico. Pelas regras definitivas, mulher 15, homens 20. E, inclusive, servidores públicos 25, mesmo para homem quanto para mulher. O tempo de contribuição no regime próprio foi equiparado, 25 anos de contribuição, para servidores ou servidoras, tá? E no caso do regime geral, 15, 20. Regras de transição para o trabalhador ativo, tanto do setor privado quanto para servidores. Como eu expliquei para vocês, a lei previu, essa emenda constitucional previu várias regras de transição. 5 no regime geral, que era para os trabalhadores da iniciativa privada ou segurados facultativos, e 2 regras de transição para os servidores, que a gente vai ver com maiores detalhes. Outra alteração relevante: o valor da aposentadoria do setor privado e dos servidores será calculado com base na média de todo o histórico de contribuições do trabalhador. Essa mudança aqui é totalmente relevante, muito, muito, muito importante. Péssima no sentido moral, digamos assim, porque reduz drasticamente os benefícios dos trabalhadores, mas é uma mudança importante. O que acontece? Até a publicação dessa emenda constitucional, o salário de benefício, que é a base do cálculo dos benefícios que serão concedidos, era feito da seguinte forma: pegava-se todas as contribuições de julho de 1994 até a data que a pessoa ou implementou os requisitos do benefício ou fez o requerimento, atualizava-se, tirava as 20% menores contribuições, com as 80% maiores fazia uma média e chegava-se ao SB, que é o salário-benefício. Por que se fazia isso? Qual que é a tendência? Quando a gente é novo, a gente está se inserindo no mercado, a gente não tem qualificação, a gente não tem experiência. Qual que é a tendência? Ganhar menos, né? Você ganha menos e com o decorrer da sua vida que você vai se qualificando, você vai adquirindo experiência, o seu salário vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando eu pego todo o grupo e faço uma média, aquelas contribuições, aquelas remunerações baixinhas, ela impacta no valor do meu benefício. Inclusive, até pouco tempo atrás, existia uma revisão, que é chamada revisão do artigo 29, inciso 2 da Lei 8.213, que de tantas ações buscando essa situação, essa revisão, porque não foi descontado os 20% menores, que o INSS fez até um acordo com o Ministério Público Federal e pagou administrativamente para todas as pessoas que sofreram com isso. Por quê? O INSS fez uma portaria falando que aqueles benefícios que tivessem menos de X contribuições, se eu não me engano, 166, tá? Eu não lembro exatamente o número, mas eu acredito que 166, não se desconsideraria as 20% menores, faria cálculo em cima da média integral. Só que uma portaria do INSS, uma instrução normativa, qualquer coisa administrativa, ela não pode mudar a lei. Concordam comigo? Ela tem que explicar, esclarecer, orientar quanto à lei. Ela não pode inovar. E foi isso que o INSS fez. Então, existiram milhares e milhares de ações discutindo isso. Porque tem casos que dá diferença de R$700, R$800 por mês, dependendo do tipo da remuneração que a pessoa recebia. Então, agora, não se tem mais desconto de 20% menores. Outro ponto importante, não existe regra de transição para isso, tá? Mesmo Joãozinho, que já trabalhava e quando vai se aposentar, ele pode se aposentar daqui 20 anos. Ou como ele pode se aposentar amanhã. A regra vai ser, não se exclui mais as 20% menores. Pode parecer pouca coisa, mas na maioria dos casos, impacta de forma significativa. Não vai impactar tanto quando a remuneração for de um salário mínimo, porque como vai ser limitado aquele salário mínimo, não vai sofrer tanta alteração. Mas quando a pessoa contribui com 4 mil, 5 mil, e lá no início contribui em cima de 1.000, de 900 e pouco, de 800 e pouco, você pensa você fazer uma média de todo esse período. Essa aí é uma mudança muito negativa, mas importante que a gente conheça que aconteceu. Porque muitas vezes as pessoas estavam se preocupando mais com requisitos para a concessão do benefício do que efetivamente para como o cálculo seria feito, né?
Então, como se discutiu muito para cá e não se discutiu para lá, acabou que passou também essa regra. Outra principal mudança ocorrida por essa emenda constitucional. Para os servidores, a regra é semelhante à do INSS, mas valerá apenas para quem ingressou após 2003. Para aqueles que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, a integralidade da aposentadoria será mantida para quem se aposentar aos 65 ou 62 anos, 65 homens, 62 mulheres. O que aconteceu? Antes dessa emenda constitucional, existia uma disparidade gigante entre as regras do INSS e as para os servidores públicos. Né? Os servidores públicos, eles tinham muito mais vantagens do que os trabalhadores da iniciativa privada. E nunca se conseguiu explicar o porquê dessa diferença. Por que eles tinham que contribuir por menos tempo, por que eles se aposentavam antes, por que o benefício dele era calculado de forma mais benéfica. Não se sabia explicar o porquê, não se tem o porquê. Né? Não quer dizer que o servidor público precisou passar por um processo seletivo, um concurso, para assumir que ele tem que ter vantagens em cima da iniciativa privada. Essa emenda constitucional, ela veio equiparando. Agora, as regras estão muito parecidas. Agora, não existe mais uma diferença gritante entre o direito de um e o direito de outro, tá? Agora, para aqueles que ingressaram após 2003, essa disparidade vai deixar de existir, né? Inclusive, vai ter teto para a pessoa receber, o cálculo vai ser de forma diferente, enfim. Mas, para aqueles que já estavam antes de 2003, não vai haver essa diferenciação, tá? Só para aqueles que entraram após. Por fim, o valor descontado do salário de cada trabalhador também foi alterada, tanto para o regime geral quanto para o regime próprio, tá? Antes, as contribuições, por exemplo, do servidor público era 11%, independente do quanto a pessoa recebia. Se tinha um servidor público que ganhava um salário mínimo ou aquele que recebia o teto, ele teria 11% de contribuição. Agora não. Agora criou-se o seguinte: quem ganha menos vai contribuir menos, quem ganha mais vai contribuir mais, tá? É um ponto positivo, sim. É um ponto positivo que torna-se mais justo, né? Porque nós sabemos que o sistema previdenciário ele é contributivo solidário. O que quer dizer contributivo solidário? O que eu contribuo não é para mim, não é uma poupança que eu vou lá, aqui eu vou depositar R$100 por mês para Juliana e isso vai voltar para mim. Os R$100 que eu pago para o INSS, valor meramente de exemplo, tá? Que eu pago para o INSS, vai para um bolo que é para cobrir a assistência social, ok? Então, quando eu falo em sistema contributivo solidário, eu falo desse sentido, que vai para um bolo para cumprir todos, tá? Não é um plano voltado para a minha pessoa. Então, quando eu for aposentar, o meu dinheiro que vai voltar. No final, volta-se, né? De certa forma, volta o dinheiro, mas na natureza de solidariedade, tá? Então, esses são 5 principais pontos que nós vamos aprofundar mais um pouquinho nessas aulas e apresentar os outros, né? Porque não foram só 5 alterações. Essas são as mais relevantes, mas foram muitas e muitas alterações que a gente vai falar nesse módulo, tá? Bons estudos, eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço a todos.